Esses serão os temas que a gente vai trabalhar ao longo do nosso dia. E para começar, vamos começar falando sobre dicas sobre como preparar o seu negócio para o cenário ESG 4.0. Um olhar para as novas tecnologias, as tendências de mercado e como quem deseja ou tem pequenos e médios negócios pode elaborar estratégias para manter seu negócio ativo em um cenário 4.0. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Samantha Lopes. Por favor, uma salva de palmas e seja muito bem-vinda, Samantha. Obrigada. Obrigada, todo mundo animado? Bem animado? Boa. Gente, para mim é muito, assim, uma honra de verdade estar aqui nesse palco. Eu empreendo desde 2014 na área de tecnologia e educação, mas poder falar de futuros a partir de uma visão de negócios, eu acho que é algo que a gente tem feito do meio da pandemia para cá, efetivamente. Por que eu estou falando dessa forma? Porque, geralmente, os negócios eles estavam muito atrelados a ser pensados a partir de uma demanda que vinha de fora, né? A gente recebia muita incidência dos Estados Unidos, da Europa, coisas que estavam acontecendo lá. E hoje, a gente começa a olhar para isso a partir de um outro ângulo. Vamos ver isso aqui. 5 minutos. Dá para ouvir? Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Quer dizer, o seu criador. Sim. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? E aí? A gente consegue? Todos nós temos as mesmas habilidades? Todos nós nos preparamos para exercer as mesmas funções? Ou a gente olha para a tecnologia como parte de uma nova composição de habilidades que a gente precisa desenvolver para esse cenário futuro, que a gente ainda não sabe para onde está caminhando? E por que eu trouxe essa cena do Eu, Robô? Ela foi pensada em 2004, gente. Nós estamos em 2023. E lá eles estavam dizendo que o projeto seria em 2035. Como se fosse a realidade para daqui mais 10 anos, praticamente. E a gente já consegue ver naquela cena e nesse filme, quem não teve oportunidade, vale a pena assistir, várias coisas que hoje já estão se materializando. Então, quando a gente percebe isso, e a gente traz para o nosso cenário, gera muita dúvida no seguinte sentido: poxa, mas será que eu, que de repente tenho um negócio que não é uma multinacional, não tenho grana para fazer investimento em equipamentos tão caros, será que eu vou ter que repaginar tudo o que eu estou fazendo? Eu vou ter que mudar todo o cenário, o contexto onde eu me formei, para o qual eu me preparei, para o qual às vezes eu me especializei, né? Porque o mercado está dizendo para mim que eu estou para trás. 2004. E aí, a gente vê isso.
Gente, eu amo memes. Por que eu trouxe essa imagem? Logo conectada com o Eu, Robô. Quem assistiu Meu Malvado Favorito, lá a gente também tem várias tendências de tecnologia. Várias. E vocês veem com que naturalidade as crianças do filme lidam com isso? Como é simples para eles. Ai, que delícia, coisa nova. Posso explodir alguma coisa? Mais ou menos assim, né? Só que no nosso dia a dia, a gente já está fazendo esse movimento. Quem aqui usa o Waze? Quem usa? Quem põe aquelas vozes diferentes do Waze? Algumas vezes. De vez em quando, tô de saco cheio, deixa eu mudar um pouquinho. Vamos ver uma coisa. Vamos, as meninas já estão no destino. Vou levar o unicórnio da Agnes. Prazer, Gru. Fui demitido da Liga Antivilões e tô com esse bico aqui no Waze agora. Vamos logo. Chegamos. Valeu pela carona. Ué, achou que eu viria de graça? A gente já está fazendo isso no nosso cotidiano. Então, coisas que parecem muito distantes, que a gente está olhando lá na frente falando, putz, será que eu estou preparado? Já estão acontecendo, já estão ao nosso redor. E a gente está se adaptando a isso muito rápido. Sem parar para analisar muitas vezes até o impacto que isso tem no nosso cotidiano. Eu me lembro que, há um tempo atrás, os taxistas, quem ainda usava táxi, eles usavam aquele guia azul, né, do lado do banco, e muitos conheciam a cidade de cabo a rabo. Você parava no ponto de táxi para pedir referência, lembra? Ai, como é que eu chego em tal rua? Ele, faz assim, assim, né? Hoje você vai perguntar a ele, você procurou no Google? Você olhou no Maps? Né? Então, esses paradigmas vão sendo rompidos e para coisas positivas. Uma das funcionalidades que a gente pode prestar aqui atenção também, e que a gente muitas vezes não usa, e aí já falando um pouco do tema da palestra, é, se eu estou num lugar e eu não sou uma pessoa que eu circundo no meu território, eu não costumo andar no espaço onde eu estou, mas eu costumo poder fazer propostas de venda dos meus produtos. Por que eu não posso usar o Google Earth ou o Google Maps para me ajudar a localizar possíveis parceiros e possíveis clientes? Quantas vezes a gente exercita essa busca usando, por exemplo, um site de compras, para ver se tem parceiros na região ou possíveis clientes? Então, a gente também acaba muitas vezes se acostumando a usar a ferramenta somente com que ela é entregue e a gente não exponencia esse processo. E muitas vezes na rua de trás da sua casa, como aconteceu comigo, eu estava num evento no começo do ano, que é um evento voltado para turismo, chamado LACT, que é um dos maiores da América Latina. E a gente conseguiu colocar um lounge Black Money nesse espaço com 3 negócios periféricos. Um deles faz comida à base de jaca. Ela está a 2 quadras da minha casa e eu não sabia. Literalmente, gente, andando assim, 2 quadras da minha casa. O negócio dela tem mais de 10 anos e a gente não se conhecia. Então, às vezes, você tem coisas muito perto que você desconhece. E, às vezes, você pode fazer parcerias muito legais nesse processo. Quem já fez esse tipo de incursão no seu celular? Já pensou em fazer algo assim? Vou automatizar meu carro, vou automatizar minha casa, vou deixar tudo smart. Já? Vamos ver o que isso pode provocar. Hoje, a gente tem um mercado de pets. E por que eu estou trazendo isso, vocês já vão entender. Que está girando com uma previsão para 2025 de 15 bilhões de dólares. Quase todo mundo tem pet em casa. Basicamente. Uma das coisas que tem acontecido no mercado de pets é que cada vez mais, por conta da preocupação de estou trabalhando, meu pet está em casa, as pessoas estão criando rastreabilidade desses pets. Tem uma empresa, a Pets, que já desenvolveu, inclusive, um leitor facial para o cachorrinho dizer o que ele gosta e o que ele não gosta, conforme ele olha na câmera. Ele associa as imagens. E hoje, a gente já tem em vários lugares a biometria de banco digital. Quem aqui que usa aquele leitor de tela do banco? Né? A questão das universidades para acessar o espaço ou para fazer provas. Então, eu, por exemplo, no começo do ano, eu fui fazer uma prova que era remota. E aí eu tinha que pegar, virar meu computador 360 na sala, fazer reconhecimento facial, tudo online. Check-in de companhia aérea, né? Tem muito lugar que você já não está precisando mais ficar mostrando a documentação. E acionar os eletrônicos. Então, tem celular que você já faz abertura da tela por reconhecimento de rosto. O que acontece hoje?
cada vez mais os algoritmos estão se aperfeiçoando. Poxa, mas isso é para uma coisa pequena, é para um médio negócio? Sim, existem tecnologias de API que você já consegue fazer. E não são tão absurdamente caras. Olá! Sim, é surpreendente. Com o Positivo Casa Inteligente, dá para customizar a cor das lâmpadas. E com smart controles, smart plugs como esses, você controla tudo pelo app. Até por voz. Quer ver? Ó, ligar a TV no meu canal. Bonito. Adoro. Positivo Casa Inteligente. Para quem quer tudo mais inteligente. A gente percebe que está muito mais perto. Quem gosta de ir na Santa Efigênia, não sei se alguém gosta, mas vários desses dispositivos smarts já tem Leroy Merlin, já tem em vários lugares. E você consegue trazer para o seu negócio. Inclusive, para um evento como esse, para fazer interações com as pessoas e criar um chamariz, por exemplo. Então, quanto mais a gente vai olhando para as tecnologias e vai percebendo esses cruzamentos, mais a gente vai notando que estar num cenário ESG 4.0 já é uma realidade. Quando a gente fala, dá a impressão que está tão longe, né? 2035, 2040. Não, gente, já está aqui. Já está com a gente. E otimizar isso é muito importante. Quando eu fiz a proposta dessa palestra, foi muito nesse sentido de desmistificar um pouco esse processo, porque eu atuo com comunidades nas periferias também. E existe uma barreira muito grande das pessoas se dizerem não sou de tecnologia. Alguém aqui não se considera de tecnologia? A gente já não tem mais as mãozinhas que levantam, né? Então, por que a gente não tem? Porque hoje, você está usando um celular, você é usuário de tecnologia. Você está usando o Waze, você é usuário de tecnologia. Você está entrando no YouTube para fazer seleção do que você quer assistir usando um buscador, você é usuário de tecnologia. Você não é produtor de conteúdo, mas você é usuário. E justamente quebrar essas barreiras das pessoas, não me identifico, não é para mim, é uma das coisas que me move. Eu organizo hackathons, eu organizo eventos nesse sentido, e geralmente eu busco organizar com temáticas que fazem sentido para os grupos que estão excluídos. Então, recentemente a gente organizou um junto com o pessoal da DESAMPA sobre as ODS, a gente falou sobre 50+ esse ano, sempre num movimento de trazer protagonismo de quem não se vê na tecnologia. E isso também pode acontecer nas empresas. A gente também pode promover dentro da empresa um modelo de empresa-escola, onde eu dou acesso às pessoas para que elas aprendam o que eu posso precisar de mão de obra. Eu tenho algumas conhecidas que têm empresa que elas estão fazendo esse tipo de coisa, movimentando pequenos núcleos para ensinar partes dos processos, para que quando elas precisem de uma mão de obra adicional, elas já tenham gente preparada. Quando a gente olha para essa lista de nomes, automação inteligente, internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, big data e analytics, realidade aumentada, realidade virtual, parece que é uma coisa que está muito assim no ambiente NASA, né? Os nomes são complexos, o conceito parece que não chega, mas a gente acabou de ver vídeos ali, de automação inteligente IoT, que é a integração. A gente acabou de falar sobre computação na nuvem, porque tudo isso, a informação sobe para a nuvem, para ir para algum lugar. A gente falou um pouco de inteligência artificial, porque você está tratando esses dados, você está gerando histórico, você está minerando informação. A gente falou de Big Data e Analytics, basta ver aquele gráfico que eu mostrei do mercado de pets, certo? E a gente falou também um pouco dos dois tipos de realidade lá no Eu, Robô. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que não está tão fora, mas ao mesmo tempo está. O que muda quando entra a sigla ESG, e a gente já vai falar um pouco sobre ela, é que você, ao invés de gastar mais, e esse é um conceito também que é importante a gente conversar, você vai investir melhor. Existe uma grande distância entre as duas perspectivas. Não quer dizer que você não vai ter que investir. A questão é a perenidade do seu investimento. Quando você olha para um processo que ele se torna mais eficiente, mais produtivo e que tem sustentabilidade, a chance dele ser perene por mais tempo é maior. E como é que a gente faz isso? Quando a gente olha para a questão ambiental, por exemplo, que é uma das primeiras que todo mundo costuma olhar, vou fazer menos papel, vou tentar aqui colocar, talvez, para a galera economizar água, mas a gente esquece que o ambiental não é só isso. Né? Quem aqui tem acompanhado a evolução dos plásticos na nossa alimentação? Gente, são bilhões de toneladas de plástico que estão chegando no mar e que estão voltando para a nossa mesa o tempo todo. Quando a gente olha, então, para vir para um evento como esse, e se você começa a ter um monte de saquinhos plásticos que depois vão para o lixo de qualquer forma, a chance disso voltar para a gente é de menos de 2 anos.
E o plástico não some. Quando a gente olha para a questão, por exemplo, de que eu compro de uma empresa de fora do Brasil e tem pequenos produtores na minha região e eu não estou olhando, eu estou ignorando esse ambiental. Porque o ambiental também envolve o ecossistema local. Quando eu estou falando, por exemplo, de um ambiente onde eu priorizo a luz natural ao invés de usar energia elétrica, eu estou falando de ambiental. Quando eu olho para o social, que não dá para fazer nada sem gente, a gente começa a entrar em outros desdobramentos do processo. Então, poxa, eu preciso de gente preparada. Tá bom. Eu vou buscar nas faculdades. Não tem. Por quê? A gente não tem faculdade preparando as pessoas para o mercado. Eu sinto dizer isso porque eu sou educadora. Mas a gente não está com o currículo preparado para o que a gente vai enfrentar. A gente não consegue desenhar essa perspectiva. E mesmo muitas faculdades que estão trabalhando em inovação hoje, elas já trabalham com a perspectiva de eu sei que ano que vem vai mudar tudo. Muito por esse lado, a gente precisa entender aonde a gente precisa realmente mobilizar as pessoas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, lembrando lá do vídeo das crianças, que faz sentido a gente investir nas crianças para que elas não tenham medo de descobrir as coisas? Faz sentido? Porque se eu construo uma criança e um jovem que não tem medo de desafio, eu vou ter um adulto que vai se desafiar. Eu vou ter um impacto social para toda a sociedade. E muitas vezes a gente fica preocupado com a galera que está saindo do banco da faculdade e que não foi preparada para nada disso. E a gente não está olhando para onde mais precisa. Uma das coisas que a governança traz nesse processo é que você cria normas e regras. E hoje a gente não tem clareza desses direcionamentos. Está muito solto, está muito confuso ainda. Então, eu sempre trago presença de diversidade nas minhas conversas, porque eu acho que é importante a gente entender que cada vez mais isso aqui vai ser necessário de ser identificado nos nossos ambientes. As pessoas cada vez mais precisam ser usadas na sua potência em quem elas são. Então, se eu tenho uma pessoa como Bielo Pereira, que é uma mulher trans, negra, gorda, que trabalha todas essas temáticas na defesa dela, e eu trago uma mulher dessa para fazer um projeto comigo ou para trabalhar comigo, eu tenho que abrir esse espaço para que ela seja quem ela é, para que ela fale dessas realidades. A gente ainda sofre no mercado com a entrada de pessoas gordas. Tem gente que ainda não é contratado por causa disso. Infelizmente, a gente ainda tem isso. Ainda tem vaga aí no LinkedIn, tá, gente? Falando de boa aparência. Quando a gente olha a Del Almeida aqui na foto de baixo, Del é uma pessoa gênero, que não se identifica nem como ele, nem como ela, executiva na Deloitte, trabalha com diversidade. E uma das coisas que Del sempre traz nas conversas é, se você quer colocar um banheiro unissex, você já fez uma conscientização interna antes de fazer esse movimento? E quando a gente fala, por exemplo, num evento que tem pessoas que chegam a ficar 12 horas sem ir no banheiro, porque elas não podem entrar nem no masculino nem no feminino, a gente está tirando um direito básico, né? De vida, de saúde das pessoas, por uma questão de quê? Alguém já usou ônibus de viagem? Avião? Vocês perguntam quem saiu do banheiro, qual era o gênero? A gente não faz isso. Mas a gente faz isso para a pessoa estar na empresa com a gente. O Matheus, ele trabalha na Amazon, é um homem gay, negro, e uma das coisas que ele pontua muito é isso, né? Que é muito difícil você estar nesses lugares e ter espaço de fala, porque tudo chega muito pronto. E é complexo você levantar a mão e falar, olha, por aqui não dá, porque você não está levando em conta essas representatividades e tal. Porque já vem tudo muito pronto. Então, lembra que eu falei lá no começo? Vem tudo muito de fora. A gente tem essa dificuldade. E trabalhar com esses grupos não é algo simples, no sentido de você conscientizar o grupo que já existe para fazer essa recepção. Porque muitas vezes a empresa fala assim, é isso, engulam. E aí dá ruim. Dá ruim em vários sentidos. Você tem um adoecimento de quem já estava, porque as pessoas elas se obrigam a aceitar um processo no qual elas não estão engajadas, no qual elas ainda não se conectaram. E o que conecta a gente são histórias, é conhecer, é ouvir o outro. E do outro lado, a pessoa que chega também não é preparada para estar nesse lugar. A gente não é preparado para isso. Para ouvir nãos. E aí é muito difícil. A Flávia Diniz é uma mulher retinta, carioca,
pessoa com deficiência, ela adquiriu uma deficiência por causa de um reflexo de um câncer que ela teve, uma remissão do câncer. Ela vive de palestras. Na agência que eu trabalho, eu indico todas as vezes que eu tenho a oportunidade. Eu nunca consegui colocar a Flávia numa palestra. Nunca. É uma tristeza enorme para mim. Porque as empresas não querem. Eles querem a Rachel Maia, não desmerecendo o trabalho da Rachel, mas a Flávia eles não trazem para falar. A Rachel custa bem. A Flávia, uma palestra dela mantém ela o mês inteiro, com a medicação, com tudo que ela precisa. E a gente não consegue. Quando a gente vai para a parte de ambiental, a gente começa a pensar no seguinte. Hoje, esses 5 R's, né, que a gente fala, eles estão em qualquer lugar. Só que eu preciso fazer isso com uma gestão inteligente. Então, quando eu penso, por exemplo, no meu modelo de parceria, de cadeia de fornecimento, de produção de conteúdo, eu tenho que saber o que eu vou recusar. Então, muitas vezes eu tenho que falar não para algumas coisas. Eu vou ter que pensar no que eu reduzo, que a gente falou da energia. Eu vou repensar, por exemplo, a sacolinha de plástico, vou pensar num outro modelo. Vou ver coisas que os materiais podem efetivamente ser reciclados, que não é só uma questão de dizer, ele é. Por exemplo, todo mundo aqui come salgadinho? Aquela embalagem de metal? Lá não tem aquele símbolozinho de reciclado? Não dá para reciclar aquilo lá. Só tem o símbolo, mas não dá. Ou seja, a gente ainda tem também muito esse tipo de problema no processo. E a questão do reuso, né, gente? Comi, gerei lixo orgânico, eu ainda estou nesse débito. Eu preciso fazer uma composteira, não nego, porque é trabalhoso. Mas o certo seria, né? Todo mundo ter sua composteira em casa, todo mundo ter ali o seu espaço para cuidar desse lixo. E aí, quem foi assistir? Eu ainda quero assistir, não fui. Estou curiosa. Alguém foi assistir? Foi? Curtiu? Legal. Gente, por que eu trouxe essa foto da presença da Barbie? A Mattel, quando ela entrou nesse projeto, ela já vem trabalhando essa repaginação, né, da Barbie há algum tempo. Mas a Mattel ela tomou um tombo de faturamento do ano passado para cá de 80%. 80%. Quem lembra aqui dos desfiles da Victoria's Secret? Alguém lembra? Começaram a exigir diversidade, o que a Victoria's Secret fez? Corta os desfiles. Não tem mais. E justo porque, né, é muito difícil você lidar com o ideal imaginário do coletivo. Os desfiles da Victoria's Secret, eles chegavam a mobilizar 13 milhões de pessoas ao redor do mundo. O último que eles fizeram teve em torno de 5. Para eles já não funcionava. Então, para a gente perceber o quanto que a construção do mindset de consumo é nossa responsabilidade quando a gente empreende, ela tem que ser feita de forma consciente, porque a gente constrói mindset. A gente faz mudança de sociedade. A gente traz tanto consciência quanto erro. Uma outra coisa também é a gente entender por onde a gente começa. Não precisa ser grande, não precisa ser nada tão absurdo, mas podem ser pequenos passos de conscientização interna. E aí, inclusive, de buscar parcerias que estão fazendo trabalhos. Tem uma galera do Meta Recicla, que fica na Zona Norte, aqui em São Paulo, que eles recebem tanto linha branca quanto materiais eletrônicos, e eles transformam em projeto educacional. Tem muita gente fazendo coisas legais, é pesquisar mesmo. E aí, quando você substitui, por exemplo, você fala, olha, aqui eu não vou pôr plástico, ou eu vou tentar pôr um plástico, mas é um plástico que eu sei que eu vou poder reciclar, que eu sei que vai poder ser reutilizado de alguma forma. Vou pegar produtos que têm uma base mais natural. Então, hoje, por exemplo, não sei aqui quem é da área de alimentos, mas alimentos têm evoluído muito nisso. Fibra de cana, fibra de mandioca, arroz, as canecas de arroz, né, de casca de arroz. Então, tem evoluído demais nesse processo. E aí, a gente tem outras opções que estão sendo criadas. É pesquisar. Ah, mas é mais caro. É mais caro porque a gente ainda está entrando, a gente está começando. Mas se mais pessoas começarem a comprar, e aí, minha sugestão, que eu sempre dou nos grupos de periferia, galera, se junta numa turma para comprar no atacado. Você reduz para você e ajuda o comerciante. Use a tecnologia como sua aliada, né? Então, olhe o selo, veja se aquilo tem uma certificação. Tenta checar qual é a cadeia produtiva. Né? A gente viu aí vários casos no começo do ano de trabalhos análogos a escravo e tudo mais, que realmente a gente não sabia, eram marcas super conceituadas. Mas, se a gente também não está olhando, a chance disso continuar se propagando é muito alta. Principalmente quando a gente fala
de duas indústrias, né? A moda, que a gente tem o fast fashion, que são essas modas que vêm das periferias, dos grupos que estão trabalhando aí no modelo não formal e que muitas vezes geram, inclusive, um análogo ao escravo, né? E é uma roupa que vai para o lixo. Ela dura pouquíssimo. Então, temos aí um exemplo no deserto do Atacama, né? Não sei quem viu, mas o deserto do Atacama está com pilhas e pilhas de roupa largada do fast fashion, né? E quando a gente olha para os resíduos, a gente precisa entender que eles podem se tornar um apoio da economia circular. Então, por exemplo, aquela marquinha ali, a Badu, depois vocês procuram no Instagram, ela é do Expo Favela do ano passado. E a Badu, ela foi uma marca que ela surgiu na pandemia, porque a Ariane, ela é uma mulher que ela começou a entrar em depressão durante a pandemia, mas ela tinha uma habilidade para design. E aí ela conseguiu falar com uma empresa de cintos de segurança. E ela pegava os resíduos dos cintos e começou a fazer as bolsas. Aí deu certo, ela começou a ensinar para outras mulheres, e hoje a Badu está em vários lugares. Então ela desenvolve, ela faz essa mulher se tornar designer do produto dela. Ela ensina como faz, ela ajuda a vender na loja. Então, são produtos que praticamente são individuais, porque cada uma acaba fazendo o seu. E depois, ela dá esse apoio de rede. Então, hoje a Badu tem crescido e tem trabalhado já com várias montadoras. Ela recolhe esses resíduos e transforma em material para venda. Uma das coisas que é legal também nesse trabalho da Badu é que, por exemplo, muitas mães que estão se associando são mães de crianças autistas, pessoas com deficiência, para elas poderem trabalhar de casa e continuar produzindo e fazendo a renda. Quando a gente percebe que a nossa marca também pode gerar pertencimento, a gente pode fazer algumas ações até internas. Ecobrindes internos, então fazer mobilizações com a galera, falar de temáticas interessantes. Por exemplo, a gente agora no mês de julho, a gente teve a questão do autismo, a gente teve a questão da mulher latino-caribenha, a gente teve vários movimentos acontecendo. Pô, fazer campanhas internas, sortear algumas bolsas, pedir para a galera participar, se engajar, falar do assunto. Materiais biodegradáveis, tentar priorizar materiais que você sabe que vão ter ali um destino certo. Os copos reutilizáveis, nessas fibras alternativas, você consegue personalizar, fazer mensagens específicas. Hoje tem muito produtor pequeno fazendo coisas em silk, em várias coisas legais. Usar refis, né? Então as marcas também já estão indo para esse lado, porque você reduz bastante esse impacto. O Boticário recentemente fez uma parceria com o Google, e eles estão criando uma rede que você vai estar andando na rua e o teu Google vai te mostrar que naquela loja você pode deixar qualquer tipo de recipiente reciclável. Plástico, metal, eles vão fazer estão já fazendo esse mapeamento. Pessoal de garrafa para uso contínuo. Eu tenho a minha, que eu levo para todo lado, né? Por que isso? Porque, gente, hoje, cada vez mais, a gente está incentivando as pessoas a se cuidarem, mas a gente, às vezes, precisa deixar uma coisa que ela tenha facilidade de transportar. E saber onde a gente descarta eletrônico. A gente está descartando o tempo todo esse tipo de material e a gente não sabe onde descarta. Aqui em São Paulo, Drogaria São Paulo e Drogazil, elas têm vários pontos de coleta. Postos de saúde aqui em São Paulo também costumam recolher óleo e pilha. Então, a gente tem pessoas se movimentando. E no meu bairro, por exemplo, eu moro ali próximo do estádio do Corinthians, tem um pessoal que passa uma vez a cada 15 dias recolhendo óleo nas casas. Eles vêm com o carro de som avisando, depois eles voltam recolhendo. Né? Então, assim, dependendo dos bairros, tem o cata-bagulho, que também tem data na semana. Então, assim, estar atento ao que está acontecendo no território para poder fazer esses descartes corretos. Né? E muitas vezes, como eu falei, por exemplo, do Meta Recicla, se junta um volume razoável, ele vem buscar, ele leva e ele transforma isso em informação para a criançada. Então, faz muito sentido. Bora lá. The planet can survive without you. You cannot survive without the planet. When the planet thrives, we do too. It is our common ground. And every living thing, no matter how small, sustains the whole. As our climate changes, humans experience the violence of these shifts. The oceans rise and fall. Disasters increase. We are displaced. Our land is degraded. Our seas drown in our waste. We lose our luminous biodiversity.
Climate change is one of the greatest challenges of our time. We must produce and consume sustainably. Fight desertification and flooding. Be more resilient, more adaptive. Support sustainable cities and human settlements. We must conserve all that we love. Protect our oceans. We can guard that which gives us life. This is the story you are shaping. Gente, tudo isso envolve processos. A gente precisa pensar em processos para aumentar a eficiência. A gente precisa pensar em processos para ser mais flexível. E muitas vezes a gente vai fazendo. A gente não para olhar o que está acontecendo na nossa cadeia, para ver quem é nosso parceiro comercial, para ver como que a comunidade no nosso entorno está. Se a gente, de repente, não está subutilizando potenciais do próprio território que a gente não está enxergando. A gente precisa entender que dá para customizar tudo isso. Não é tão distante como eu mostrei para vocês lá no começo. A gente consegue fazer integrações. E uma coisa muito legal, que eu não sei se vocês sabem, mas várias faculdades e cursos técnicos, eles buscam projetos para poderem aplicar com os seus alunos. Eu recentemente fui convidada por um pessoal da USP de propaganda e marketing para eles fazerem um trabalho para a imagem da minha marca. Tem um monte de gente precisando estagiar, fazer hora complementar na faculdade. E a galera tem muita criatividade e eles estão com professores de altíssimo calibre e material disponível. Por que a gente não usa? É escola pública, gente. A gente tem todo o direito de estar nesse espaço. Vamos bater um papo com a gestão, vamos falar com a coordenação, vamos ver com a galera dos estágios. Onde a gente pode fazer parceria. É bom para os dois lados. Redução nos custos, né? A gente fala, mas eu vou investir muito mais. No médio prazo, você vai sair no lucro, porque aquilo vai ser mais perene. Você não vai ter que repor uma garrafinha dessa toda semana, cada vez que eu bebo água. Você não vai ter que me dar uma sacola toda vez que eu vou para o escritório. É perene. O investimento retorna. E retorna de uma forma muito positiva. Melhora a qualidade, porque eu começo a olhar com outros olhos. Eu começo a tomar cuidado com tudo que entra na minha produção e sai. Minha relação com os produtos muda. E eu consigo gerar sustentabilidade. Então, aqueles números que no começo vão parecer um pouco assustadores, depois de 6 meses, 1 ano, você olha e você fala, nossa, fez super sentido. Porque antes eu ficava pagando isso picado e às vezes ficava muito maior. Agora eu consigo fazer um planejamento de investimento e ter consciência do retorno que eu vou gerar. Quem aqui contrata agência de marketing ou de mídia de vez em quando? Alguém? Gente, uma das coisas mais difíceis é você receber uma proposta de uma agência de marketing que fale para você, eu vou te entregar, se você me der 200, 400 de retorno. Não entrega, eles não se comprometem. Eles falam, olha, você investindo isso, pela estatística, deve gerar isso. A gente vai testar. É o seu dinheiro. É o seu investimento. É grana. Para a gente é complexo, né? Cada R$1 que entra ali, a gente sabe quanto soa. Então, a gente precisa começar a entender, quando a gente investe, o que a gente está fazendo com isso. E cobrar isso dos outros, porque isso é cobrado da gente. Para as pequenas empresas, alguns desafios que hoje estão muito fortes é essa questão de tecnologia. Então, eu não tenho um CRM, é muito caro, eu não tenho... Sim, mas existem caminhos que a gente pode utilizar que podem te ajudar. Tem alguns APIs que dá para a gente utilizar, não são tão caros. Investir em capacitação. Gente, eu dou formação em empresas e eu posso falar para vocês que a capacitação ela é muito mais barata do que você perder talentos ou ter talentos, vou usar uma expressão entre aspas, medíocres. Tá, entre aspas. Por que isso? Porque se eu não tenho informação, se eu não tenho repertório, eu não sou criativo. Eu não consigo sair da minha caixa. E exigir que a pessoa... Eu já escutei muito isso. Mas você que tem que saber para onde você quer levar a sua carreira. Gente, alguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5 anos? Eu não estou falando nem 10. 5. Como que eu posso exigir que uma pessoa escolha para onde a carreira dela vai? A empresa que sabe para onde ela está indo. Eu tenho que ajudar essa pessoa a se direcionar. Outra coisa, segurança cibernética. A gente tem falado muito da LGPD, mas pouquíssimas empresas têm respeitado as regras da LGPD. A gente não teve BOs tão sérios aqui no Brasil.
Mas é algo que até quem vende pelo WhatsApp e pelo Instagram deveria saber. E as pessoas não têm acesso à informação. A Natura teve um estudo recentemente. Quem conhece aqui aquelas vendedoras porta a porta? Recentemente eles tiveram um estudo que mostrou o seguinte. Todas as comissões das vendedoras eram faladas em percentual. Ah, você vai ganhar 20%, 10%. Aí eles foram conversar com as vendedoras. E aí eles descobriram que elas não tinham a menor noção do que era isso. Do tipo, tá, é 20%. Elas não sabiam calcular a percentagem. Então estava lá, estava todo mundo vendendo, mas... Gente, ter consciência do quanto você tem de valor no seu trabalho não é importante? Elas não tinham. Então a gente precisa entender que trabalhar a capacitação, a questão de segurança, essas mulheres, muita gente, eu não sei aqui vocês, mas muita gente que eu conheço está tendo perfil de Instagram hackeado, conta do WhatsApp hackeada, uma série de... E assim, a pessoa assume tudo, né? Quando vê, foi o número do celular, foi tudo junto. A gente não tem, a gente não sabe nem por onde começar a pesquisar. É lógico que quando a gente conhece os termos, a gente segue algumas comunidades e vai começando a entender. Mas a grande maioria das pessoas não tem noção disso aqui. Você, enquanto empreendedor, não seria sua tarefa ensinar para a sua equipe, inclusive para preservar a segurança da sua empresa? Né? Então, a gente tem como falar sobre esses assuntos. Integração e padronização. Putz, é chato, Samantha. É, mas é o que garante a saúde da empresa. Por quê? Porque o conhecimento não fica só com uma pessoa. Eu não fico refém. Todo mundo está nivelado, todo mundo consegue tocar. Se der qualquer BO, como aconteceu na pandemia, eu não quebro. Aderência do mercado e clientes e parceiros. O que é isso, né? Será que o meu cliente, o meu parceiro estão entendendo o valor do que eu estou fazendo? Estão entendendo o meu movimento? Estão a fim de vir comigo? Então, certificar esses parceiros, estar junto com eles também é muito importante. Diversidade e inclusão. Pô, Samantha, você vai falar disso de novo? Vou, gente, a gente precisa. Não adianta eu ter uma pessoa negra na empresa e ela não poder ser negra dentro da empresa. Ela tem que se embranquecer. Não adianta eu ter uma pessoa LGBT dentro da empresa, que ela chega na empresa e ela assume um papel de uma pessoa que você olha, parece uma pessoa hétero ali, normativa. Não adianta, eu não vou ter o potencial dela, ela não está segura. Eu preciso dessa diversidade de pessoas que estejam realmente com voz ativa na empresa para elas me levantarem a bola. Olha, cuidado, você está soltando esse negócio aqui, você vai bater aqui de frente com essa galera. Você está falando errado. Vamos relembrar algumas campanhas. Comercial dos namorados do ano passado. Não desse ano, que esse ano o pessoal pegou mais leve. Mas do ano passado. Né? Quantas campanhas foram boicotadas? Porque mostravam casais diversos. Várias. Esse ano eu estou vendo as dos pais. Até agora eu não vi pais homoafetivos nas campanhas. Então a gente vê que a gente está tendo, inclusive, um retrocesso nesse processo. Isso é muito ruim. Várias empresas que eu conheço do meio da pandemia para cá, tinham criado espaços de paternidade dentro da empresa. Ou seja, para falar com os pais, para ajudar o homem a entender o papel dele. Está sendo tirado. Então a gente está perdendo, né? Quando a gente devia estar incentivando para que crescesse cada vez mais. Observar as regras de mercado e certificações e os seus impactos. Não adianta me certificar de uma coisa que não vai ser produtivo para mim, que não vai mostrar para o meu cliente que eu estou agregando valor. E também não adianta eu não ter certificações dependendo de para quem eu vá vender. Então, entender essa dinâmica da legislação também é muito importante. Poxa, Sá, mas é muita informação. Sim, mas a gente tem como procurar. Hoje, inclusive, Sebrae tem, mas assim, tem várias entidades que são ONGs que estão trabalhando nessa frente. Então, a gente tem IDBR, a gente tem Pacto, a gente tem Rede Mulher Empreendedora, tem várias entidades trabalhando nesse sentido. É uma questão de se aproximar das comunidades. E aí, vocês falam assim, poxa, então é só eu virar a chave, né? Tá tudo resolvido, isso aqui resolve rapidinho, né? A gente não precisa se preocupar com apagão de talento, pessoa desmotivada, redução nas vendas, nada disso vai me atingir mais, é isso? Coloquei 4.0, tá tudo resolvido? Não, gente, óbvio que não. Mas, quando eu mapeio qual desses pontos é o meu mais crítico e começo a atuar pontualmente nele, eu começo a reduzir a chance do meu negócio não dar certo num cenário 4.0. Porque é um cenário que cada vez mais vai cobrar conscientização das pessoas envolvidas, de todo mundo. Do porteiro ao presidente, vai ter que estar todo mundo alinhado. Então, quando eu falo, por exemplo, da pessoa desmotivada, eu tenho que entender que eu preciso ter uma atuação pontual dentro da empresa. Eu preciso que as pessoas se sintam bem, pertencentes e seguras. Quando eu falo na questão da redução nas vendas, será que eu estou fazendo alguma ação que efetivamente eu estou crescendo com os clientes que eu já tenho?
Eu estou propondo para eles coisas melhores? Eu estou ouvindo deles o que eles estão buscando e que eu não estou entregando? A gente muitas vezes não faz esse movimento, né? A gente entra no automático, fica tirando pedido e não se mobiliza nesse sentido. Gente, uma coisa muito simples de se fazer. Marca um brainstorm com 2, 3 clientes plenos de vocês, traz o cara para a empresa, a mulher para a empresa, a pessoa para a empresa, senta com ela e faz um board de conversa para saber o que está acontecendo com ela. Não é com a sua empresa, é com ela. Para ver como que você pode ajudar o negócio dela a crescer, porque se ela crescer, você cresce junto. Coisa simples, não é complicado. A gente complica. A questão de aumento nos custos. Se você fizer investimento consciente do retorno no médio e longo prazo, você consegue segurar isso aqui. Dá para fazer. É um exercício? É, a gente tem que estar o tempo todo olhando para cá, mas faz muito sentido. Choque geracional, a gente tem visto muito isso, né? Então, eu já tenho um negócio, eu sempre vendi assim, eu sempre fiz assim, aí chega o outro, vamos por tal coisa? Vamos mexer nisso aqui? Ah, não, mas eu não domino isso, então se eu não domino, eu não quero na minha praia. Isso aqui tem gerado perda de dinheiro assim a rodo. A rodo. Então, a gente precisa começar a mostrar para as pessoas que aprender com o outro, e isso é algo que vem da escola, tá? A gente não aprende nem na escola. Na escola, a gente é incentivado a competir, né? Quem sabe mais tem melhor nota e assim fica. E ninguém quer dividir. Quando a gente pensa no geracional, a gente tem que entender que a gente tem que somar. E somar criando conexão, conversando, respeitando, trocando. E é muito curioso, porque quando a gente senta em situação de parceria e não de autoridade, muda completamente a relação com a outra pessoa. Eu falo isso em sala de aula, eu falo isso nas empresas. Uso de dados, tomar cuidado com isso, gente. A gente precisa entender como a gente está usando os dados. Tá? Principalmente se a sua empresa é uma empresa que trabalha com uma carteira comercial e você tem lá os vendedores que são donos de carteira. Isso é um perigo. Hoje em dia é um tiro no pé. E o vendedor é o trunfo dele, a carteira dele. Só que quando está na empresa, você precisa conhecer os clientes. Você precisa se inteirar. Nem que seja passar uma vez por mês para tomar um café. Porque o cliente ele tem que se tornar um cliente do seu negócio. E preconceitos. A gente ainda sofre muito com o distanciamento na linguagem entre os grupos. Eu atendo empresas que, por exemplo, se eu tentar colocar uma pessoa do Sul com uma do Nordeste para conversar, eles não vão conversar. Ainda é muito forte isso. Tem alguns eventos que eu vou palestrar que o convite vem para mim assim, ó, eu vou te chamar, mas já vai preparado que pode ser que tenha preconceito. Se é uma mulher preta, lá não tem preto. É assim. O briefing chega para mim dessa forma. Graças a Deus, nunca passei ainda por uma situação tão desagradável. Mas se o briefing já vem dessa forma, é porque existe, gente. A pessoa não ia me falar isso para me assustar. Então, a gente precisa entender que os preconceitos, eles existem. E a gente não tem que enfiar a goela abaixo, ó, se virem aí, resolvam, engulam. Não é assim, a gente precisa acolher. Tem uma construção cultural das pessoas, tem toda uma estrutura histórica, tem uma estrutura social regional, tem os seus fatores todos. Mas a gente precisa estar consciente deles, tentar mapear e trabalhar isso. A gente não pode deixar continuar acontecendo o que vem acontecendo. Eu tive a oportunidade de participar de um TED ontem, em Guarulhos. O TED Aurora, depois vai sair no ar, é legal vocês se puderem seguir. Chama TEDx Guarulhos. E um case que eu achei que era oportuno trazer para vocês é esse da ocupação aqui em Guarulhos, da comunidade de Vitória. Mais de 2.000 famílias, todas com lona. Ocuparam um terreno lá que estava abandonado. E eles não tinham acesso à água, à luz, a nada. Estava ocupado só. O que a gente mais tem visto crescer no pós-pandemia são as ocupações e o pessoal na situação de rua. E por que eu trouxe esse case para vocês? Vocês conseguem imaginar um grupo de 2.000 famílias? Vamos dizer que cada uma tem aí na média de 4 pessoas. Sem água, sem luz. Precisando comer, precisando trabalhar e sem recurso nenhum. E aí, o que acabou acontecendo? Vocês acham que a comunidade conseguiu se mobilizar sozinha ou ela precisou de alguém de fora? Quem acha que precisou de gente de fora? Quem acha que uma comunidade se resolveu? Ok. O que aconteceu? Uma galera de estudantes, essa daqui é a Laís e ali é a Dona Mari, começaram a visitar essa ocupação para ajudá-los a pensar na reurbanização. São estudantes de arquitetura. E aí, como eles são estudantes, que eles vêm de famílias um pouco mais privilegiadas, eles se mobilizaram, fizeram um fundo e conseguiram juntar dinheiro para fazer cisternas.
A gente está com cisterna em Guarulhos, gente. Coisa que a gente só vê no Nordeste, agora tem aqui em Guarulhos. E a dona Mari, ela não pôde comparecer ontem, mas ela mandou um depoimento dela, que a Laís leu para nós lá, onde ela fala o seguinte: tinha dia que eu tinha que dormir toda cheia de barro, porque a gente ia bater nos vizinhos pedir água, porque a gente ficava 3, 4 dias sem água e ninguém dava. As pessoas tinham medo. E hoje, com a cisterna, eu não posso beber essa água, mas eu posso tomar banho. Hoje, ela colhe na plantação lá e produz para todas essas famílias alimentação no local. E ainda vendem um pouco para fora. Então, para a gente entender que mobilizações não precisam só vir de lá para cá, elas podem também ir daqui para lá. A gente precisa estar perto dessas pessoas para enxergar a realidade delas e transformar isso em algo produtivo. Porque essas pessoas que estão nessa comunidade, as empresas que estão no entorno podem contratar essa mão de obra. Podem ajudar essa economia a girar. Só que quantas pessoas sobem lá para conhecer? Quantos se aproximam do movimento? Essa é a diferença. É a gente sair do nosso lugar e ir para esse lugar do outro. Eu brinco que é cruzar a ponte, né? Toda a periferia tem uma ponte. Então, é cruzar essa ponte. E a gente não pode ficar esperando que só o outro lado cruze. A gente também precisa se mexer. Existe um termo que agora está sendo usado, que é a diversidade cognitiva. E por que eu trago isso para vocês? A diversidade como um todo, ela é ter pessoas diversas. Mas a cognitiva eu não concordo totalmente com você, porque a gente vem de lugares diferentes e está tudo certo. Mas o mais importante a gente vai resolver o mesmo problema juntos. Então, eu vou olhar para esse universo de perspectivas e eu vou dar a minha percepção, você a sua, e a gente vai tentar entrar num consenso para que seja produtivo para todo mundo. Isso vem sendo crescente, principalmente em pesquisas, porque as pessoas têm muito essa questão de trazer a diversidade e não compartilhar essas visões. O legal é quando você compartilha, quando todo mundo dá o pitaco, sai um negócio e todo mundo olha, todo mundo testa, todo mundo põe a mão. Isso é legal. Leva mais tempo? Leva, mas a chance de sair errado diminui demais. E aí, a gente tem que olhar que hoje, quando eu quero fazer uma recomendação personalizada, se eu estou numa empresa que os donos, por exemplo, são pessoas de um grupo privilegiado, elas não vão entender a realidade daquele pessoal que trabalha, por exemplo, a 2 horas de lá, que pega busão. Não vai entender. Cara, eu preciso dessas pessoas participando. Principalmente se eu for fazer uma ação na região. Quando eu falo de fraude, eu tenho que entender que o raciocínio de uma pessoa que lida com um Itaú Personalité não é o mesmo de uma pessoa do Bradesco. Então, a gente tem que ter essas vozes participando do processo para entender o que pode ser uma fraude nesses segmentos. O marketing, né, gente? Eu entro no Mercado Livre para fazer uma pesquisa, eu tenho anúncios de tudo que é jeito. Aí eu entro no site da loja, tá de outro jeito. Então, assim, a gente precisa entender aonde a gente vai atacar, aonde faz sentido investir a nossa grana, pensar na estratégia. E, por fim, trabalhar dados. Sá, mas é muito complicado. Gente, a gente precisa quebrar esse paradigma. Dados são fundamentais para a decisão. A gente, muitas vezes, não faz esse exercício. Hoje em dia, vários aplicativos estão começando a conseguir identificar, por exemplo, pessoas de pele negra. Eu tenho um computador que veio da empresa, que ele fica guardado, porque eu fico igual um fantasma, porque a câmera dele não me detecta. Eu uso o meu. Não vou falar a marca, tá? Mas ele não me detecta. Eu fico igual um fantasminha na câmera. Então, eu acabo usando o meu, porque no meu eu consigo ver. Vocês acham que tinha uma pessoa negra desenvolvendo quando foi feito? Esse que não me enxerga? Não tinha. Não passou nem nos testes. Então, envolver as pessoas é importante. A gente está falando ali de uma criança e o avô brincando juntos. A gente vai ver cada vez mais esses cenários nas empresas. Só que a gente precisa fazer com que seja acessível. Senão, não adianta. A gente tem Libras aqui, a gente coloca a legenda, a gente vai criando possibilidades para todo mundo ser incluso. Uma das questões que a gente estuda são casos do mercado. Então, por exemplo, hoje a gente tem visto muito assistente virtual e chatbot, certo? Todo mundo já lidou pelo menos uma vez com isso. E aí a gente entra nos avatares, como a Magalu, alguns avatares das coisas de seguro, né? Portais de seguro já estão usando muito e tudo mais. Qual que é a nossa questão com esse processo? Quem aqui viu a campanha da Elis Regina? Conar, né? Tá doidinho para cortar. Porque é um uso indevido de imagem e som. A família deixou, mas ela não, né? Então, fica aquela discussão.
E aí, é muito curioso a gente entender que o Avatar, quando ele virou para os jogos, ele deixou de estar conectado a eu me representar. No jogo eu posso ser quem eu quiser. E agora a gente está resgatando com a IA essa questão da minha identidade ser resgatada no processo. Nós todos que estamos aqui, que a gente assinou o termo de imagem, a gente automaticamente entra nisso daqui. Eu posso virar um avatar daqui a um tempo, a minha palestra pode ser totalmente vetorizada. Então a gente tem que entender como é que isso impacta também para as pessoas com quem a gente lida, né? Reconhecimento de imagem e vídeo. A gente precisa entender o quanto isso pode beneficiar nosso negócio. Por exemplo, recentemente eu peguei um caso de uma empresa que eles estavam com um problema na parte de finalização de processo. Por quê? Porque todo o processo eles têm um boneco que eles têm que pôr em cima para ver se saiu tudo no lugar. Com esse tipo de leitura, eles resolvem isso rapidinho. Poxa, mas aí eu vou mandar meu funcionário embora? O que a gente falou lá atrás? Eu preparo esse funcionário para o próximo passo. Agora que ele não precisa mais ficar ali comparando para ver se está tudo no milímetro certo, o que eu faço ele fazer? Ele vai trabalhar dado, ele vai minerar. Ele vai aprender a tecnologia para ser um cara efetivo no que ele está fazendo. Processamento de linguagem natural. Né? Falo, o Google, ok, Google, e vamos embora. Gente, isso aqui para nós que trabalhamos, por exemplo, com comércio, é muito importante. Tem um amigo meu que ele é da Janalu, ele faz bolsas personalizadas e ele fica ali na Paulista. E aí ele atende muitos clientes surdos. Aí ele falou assim, é um problema, porque eu não sei Libras. Eu falei, cara, põe um QR Code num papel, faz um videozinho com legenda, põe o seu catálogo, a pessoa vai pôr o celular, vai ver tudo ali e só mostra para você o que ela quer. Nem ela sofre, nem você deu autonomia para ela. Então, não precisa complicar, gente. Dá para fazer de forma simples. Tudo isso daqui está vindo nessa pergunta, né? Demissões ou novos talentos? Para onde a gente está olhando? A gente costuma olhar para a escassez, para o que vai faltar. Que tal a gente começar a olhar para o que vai sobrar? A gente está com um monte de gente saindo todo semestre das faculdades. E essas pessoas não estão sendo ocupadas pelo mercado de trabalho. Onde essa galera devia estar? Em projeto prático na rua, fazendo acontecer na comunidade, para quando elas forem para a empresa, elas estarem preparadas. E elas não estão, porque a gente não está abrindo espaço. Web 3.0, contratos de blockchain, NFT, são todos termos que daqui para frente a gente vai ouvir com maior frequência. Blockchain, NFT e criptomoedas vão ser as moedas do futuro com maior segurança. Já estão sendo em muitas transações. Realidade aumentada, virtual e mixada estão cada vez mais presentes, inclusive nos nossos celulares. Então, a gente pode usar tudo isso para gerar novos talentos, para ver para onde o nosso negócio pode caminhar, para aproveitar essa onda. E não olhar para isso como algo muito distante que eu não vou alcançar, que não faz sentido porque o meu negócio é pequeno. Vou trazer algumas boas práticas, que meu tempo já está estourando. Então, recicle e inclua a equipe atual. Não deixa a galera de fora, tá? É a pior coisa do mundo você investir anos da sua experiência, achar que você se preparou, que você chegou num nível legal de profissionalismo e a pessoa vira para você e fala tchau. Né? A gente teve aí Microsoft, Oracle, uma galera fazendo isso. É horrível. Né? Porque você se preparou, você achou que você estava no ponto e aí não dá certo. Ações internas de inovação. Eu faço muito hackathons. Gente, é incrível quando você faz um hackathon dentro da empresa. Você consegue coletar ideias e propostas incríveis, desde que seja um ambiente seguro. Tá? Deixar isso bem frisado. Pessoas diversas para falarem sobre outras perspectivas. Eu tenho certeza que quando vocês viram a minha palestra, vocês não imaginavam que seria uma mulher preta, periférica, que tem um negócio de educação, que viria falar sobre isso. Então, é trazer gente diferente para ver de outro lugar. Tá? Observe o que faz sentido. Foco no cliente. Quando a gente olha para as pessoas, o nosso processo flui melhor. Porque eu estou entregando para a gente, eu não estou entregando para dados. Pertencimento, a gente não pode ignorar a cultura local. Como eu falei, se eu juntar o pessoal do Sul com o Nordeste, ainda tem um atrito. Respeita isso e tenta fazer outra estratégia. Acompanhe as mudanças na legislação. A gente tem passado por várias mudanças. A LGPD está passando por mudanças, tem atualização acontecendo. Tem que acompanhar as legislações. Mapeie os segmentos que podem impactar no seu, e às vezes eles não impactam diretamente, mas, por exemplo, se a gente pensar que quando começou a guerra na região ali da Ucrânia, várias empresas ao redor do mundo tiveram suas produções paradas por causa de insumos que passavam pela região, até o pessoal achar uma solução de contorno. A gente consegue entender que não olhar para o negócio e para os paralelos, né? Porque não era um negócio direto, mas interferiu indiretamente no negócio.
Então, a gente precisa olhar para o mercado. E aí é sair da caixinha, tá? Eu sou do segmento de gráfica, mas eu venho em evento de tech, eu vou num evento de beauty, eu vou num evento de roupa, para ver outras tecnologias. Às vezes, a gente consegue, inclusive, trazer coisas muito legais. Ver casos de sucesso. Então, Rock in Rio, eu não sei quem acompanhou do ano passado, mas, assim, gente, foi um dos eventos mais inclusivos do Rock in Rio, a ponto deles terem banheiros que tinham rampa, a maca para as pessoas com deficiência poderem deitar e trocar a fralda. Foi uma coisa de louco. Então, tem muito case legal no mercado. Starbucks tem feito um trabalho, todo ano eles fazem um evento de ressignificação dos nomes, eles fazem vários movimentos para acolher as comunidades. O pessoal do iFood vive trazendo novidades, a gente sabe das várias polêmicas que envolvem o iFood, mas hoje eles são um dos líderes de tecnologia de acessibilidade, quase todo mundo consegue usar um iFood. É muito legal você conhecer, entender essa logística por trás do processo. Native Orgânicos é uma marca que eu uso na minha casa. Eles estão aqui no interior de São Paulo, em Sertãozinho, e eles têm uma linha de produtos que eles realmente se preocupam em reduzir o impacto ambiental. Então, a região de Sertãozinho, por exemplo, há pouco tempo atrás, ela sofria muito com as queimadas, e agora eles estão conseguindo reduzir, por causa das trocas de safra. Então, cada vez mais a gente percebe que ter empresas conscientes é importante a gente acompanhar para saber o que elas estão fazendo e ver o que a gente consegue trazer. Expo Favela, gente, talentos assim absurdos. Faz muito sentido acompanhar esses movimentos e ver quem que eles estão trazendo. Às vezes eles trazem alguém da região que você nem conhecia. E pensar numa estratégia. A gente precisa sentar e planejar. A gente não tem esse costume, a gente vai fazendo. A gente precisa planejar para onde a gente está indo. Porque é só dessa forma que eu vou conseguir mapear os pontos onde eu posso ter atenção para isso e trazer para o meu negócio. Meu LinkedIn, e estou aberta para dúvidas. Obrigada, gente. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado, Samantha. Temos alguma pergunta? Dá para fazer uma perguntinha antes do nosso tempo que já está estourado. Alguém? Não leve para casa essa dúvida. Opa. Oi, Samantha. Meu nome é Gabriela. Eu também venho de comunidade. E eu queria entender com você, como educadora, como que a gente pode preparar a galera para essas novas tecnologias. A gente sabe que o acesso é bem escasso e eu queria ouvir um pouquinho de você. Eventos como esse, na campus, estar nesses espaços. Então, hoje a gente tem vários espaços de inovação espalhados pela cidade. Tem os Fab Labs, tem nas faculdades espaços de inovação, tem coworkings dentro dos espaços. A própria prefeitura tem os TEIAs, então, por exemplo, esse TEIA de Pinheiros, ele é voltado para iniciativas eco, e eles têm todo o suporte, eles têm inclusive um estúdio para você gravar podcast lá dentro, totalmente de acesso público gratuito. E você tem também outras iniciativas, então tem vários movimentos como esse do Include, tem o pessoal do Mais Um Code, tem várias empresas que estão trabalhando nesse sentido. Agora, localmente, às vezes não tem essa estrutura, o que eu recomendo é, junta uma galera que está a fim de fazer diferente e começa a pensar nos problemas locais. Aí eu até sugiro essa questão que eu falei do hack, de repente. Faz um hack simples para entender os problemas, entender onde vocês conseguem atuar, quem está a fim de mexer, e comece esse movimento. E aí, estar próximo das comunidades é importante, porque aí você consegue trazer pessoas com visões diferentes para colaborar. Então, a gente fez recentemente um hack dentro de uma ET em Heliópolis, e foi muito legal, porque várias pessoas que toparam mentorar nunca tinham entrado na comunidade. E aí, os jovens foram super recíprocos com o pessoal. No final, os projetos que lideraram o processo foram mais voltados para a questão emocional, porque o jovem de periferia hoje está nesse processo, né, de estar sofrendo muito a questão emocional, de não se sentir preparado para o mercado. Mas a gente teve várias outras ideias, como, por exemplo, a questão de redução de violência, a questão de transporte. Então, assim, é legal porque você escuta a voz de quem está envolvido nos processos para poder ajudar a pensar em soluções, e aí você começa a buscar a rede para fazer esse processo. Então, eu acho que tudo é muito você estar próximo das comunidades para você conseguir mapear esses pontos. Eu fico super à disposição, o que eu puder somar, contem comigo. Muito obrigada pela palestra, Samantha. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada, gente. Essa foi a super palestra para começar com